nutrição, saúde, prevenção de doenças, construção de vínculo afetivo, desenvolvimento cognitivo e emocional. Todos esses benefícios estão vinculados ao aleitamento materno. Os benefícios da amamentação são muitos, tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para a sociedade, quanto para o planeta. A gente não pode também esquecer do sentido coletivo do amamentar. Para a criança, a OMS usa uma frase que eu acho muito interessante. A amamentação é o melhor começo de vida que se pode proporcionar para um bebê. Os benefícios do aleitamento materno não se restringem às crianças. A amamentação proporciona às mulheres prevenção contra câncer de mama e de ovários, além de propiciar a volta do útero ao tamanho normal mais rapidamente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o leite materno é o alimento mais completo e perfeito para o pleno desenvolvimento de bebês e crianças e deve ser ofertado de forma exclusiva durante os 6 primeiros meses de vida. Além disso, o leite materno é um alimento sustentável, pois é renovável, produzido e ofertado sem poluição, desperdícios e embalagem. Mesmo sendo uma prática que garante benefícios individuais e coletivos, as médias de aleitamento materno ainda estão muito aquém do ideal. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, a média de aleitamento materno integral no Brasil é de 54 dias, o que equivale a menos de 2 meses, contrariando as recomendações dos órgãos nacionais e internacionais de saúde. Jamile Carvalho, que é pediatra e consultora em amamentação, afirma que nem mesmo a experiência profissional fez com que ela não passasse por dificuldades no início. Para mim foi uma expectativa enorme esse fato de amamentar, mas não foi fácil. No início eu passei pelas dificuldades que eu vejo as mães passando de fato, mesmo com tanta informação na mão, mesmo com acesso, com condições assim favoráveis, o máximo possível. O primeiro mês foi muito difícil. Tive fissura, tive dor, tive os primeiros dias que foi a pojadura, aquela descida do leite, que foi muito difícil. Eu tive um bebezinho que foi internado na UTI. Existem muitos fatores sociais e culturais que atuam como dificultadores diretos da amamentação. Dentre eles, a falta de informação e preparação, ainda durante a gestação, pode acarretar uma série de adversidades no início do processo. A gravidez foi um processo tão assim para mim, que eu tive que me desconstruir da questão estética. Eu tinha muita questão com meus seios. E a questão da própria ligação dele com a questão sexual. Então, na gravidez, eu passei a gravidez toda falando, não vou amamentar. Morrendo de medo de amamentar e tal. E ouvindo minha família, né, as mulheres da minha família falando que pra quê? 2 meses tá bom, dá um chazinho, dá um mingau. Então, eu fui, assim, nutrindo a Aisha na minha barriga, nessa perspectiva de que, tipo, não ia amamentar. Para além das dificuldades relacionadas às questões fisiológicas e manejo do aleitamento materno, é necessário que exista um olhar atento aos aspectos psicológicos envolvidos, uma vez que a amamentação é um processo psicofisiológico. Fisiologicamente, é muito fácil a gente entender como é que uma mulher produz leite suficiente para o seu bebê e como é que funciona a amamentação. Mas para a fisiologia dar certo, o aspecto psicológico ele é muito necessário. Existe ainda a dimensão sociocultural do amamentar. Na amamentação, o seio exerce sua função primária, que é nutrir. Mas, numa sociedade com machismo culturalmente enraizado, muitas vezes este ato tão natural pode parecer transgressor e anormal. Existe uma repercussão negativa, existe uma sociedade toda machista, que ainda é predominante, ainda, apesar desse movimento que tem melhorado um pouco. Mas existe, eu sofri isso na pele, tudo que eu vi meus pacientes passando, que eu vejo, eu também sofri muitas vezes, apesar de estar na posição que eu estou, que em teoria poderia parecer que eu não iria passar por isso, né? Mas não, isso não me blindou. A hipersexualização e a objetificação do corpo feminino também se fazem presentes de forma incisiva na vida de muitas mulheres lactantes. Em muitas situações, essas mulheres são assediadas e constrangidas ao amamentar em público. Aconteceu uma situação no ônibus coletivo, nem tinha pandemia, de eu estar amamentando a Aisha, normal ali, eu estava viajando sozinha com ela, vindo de Guanambi para a Conquista, estava amamentando a minha filha e quando eu vi o reflexo do ônibus, tinha um menino sentado na poltrona do lado, olhando, amamentar assim, ó.
Tipo, aquela parada da indústria pornográfica, né? Como isso é violento pra gente. A compreensão da amamentação como uma responsabilidade social e coletiva ainda é um ideal distante, o que faz com que muitas mulheres se vejam sozinhas nesse processo. Sem apoio da sociedade, da família e até mesmo dos companheiros e pais, dar continuidade à amamentação se torna um ato de resistência. Quando você entra na casa de alguém para ajudar aquela puérpera, você está entrando em uma história. E você consegue perceber como aquela mulher, ela se encontra em um estado de fragilidade emocional por causa do puerpério em si. Mesmo em estado de vulnerabilidade emocional, muitas mulheres não encontram o apoio necessário para passar por esse processo. Eu percebo a maioria dos homens muito distantes desse processo, alguns com o celular na mão, ou ocupados da televisão, ou especialmente quando é pai de primeira viagem. Às vezes é difícil para esse pai entrar e entender que o sucesso daquela amamentação depende dele também. Né? Embora o leite saia do peito da mulher e a criança mame no colo da mulher, a responsabilidade da amamentação ela é de todos, ela deve ser compartilhada por aquela família. Pensar na amamentação como direito social de mulheres e crianças requer também um olhar interseccional aos entraves sociais que perpassam essa experiência. Assim como o gênero, a raça e a classe são marcadores sociais que influenciam em todas as experiências da vida de muitas mulheres. No caso das mulheres negras, esses dois aspectos são preponderantes no que diz respeito à possibilidade de estabelecer e continuar a amamentação. Eu percebo as mulheres negras na sociedade, né, como sendo afetadas não só pelo machismo, né? Há uma intersecção aí de violências, de opressões, que fazem com que essas mulheres negras se restringam a alcançar determinados espaços, né? Então aí vem o machismo, vem o racismo, vem o fator de classe, e a maioria das mulheres negras são pobres, né? Estão em situação de vulnerabilidade. Então não tem como a gente deslocar a discussão de maternidade, amamentação, trabalho, enfim, dessas questões, né? Dessas categorias da sociedade, né? Ampliar o debate sobre as diferentes realidades é essencial para incluir todas as mulheres nas discussões sobre a amamentação. Reconhecer a importância, né, dessas discussões dentro desses espaços que eu sinto ainda que são brancos, né, são ocupados por mulheres de classe média e brancas. Eu acho que quando a gente se propõe a ocupar esses espaços de discussão, de falar, poxa, e aí, as mulheres negras nesse lugar e tal, como é que a gente pode somar a luta delas, como é que a gente pode fazer essas trocas e tal, para fazer com que essas mulheres negras que estão sofrendo por situações de machismo, racismo e classismo, né, e tantas outras coisas, possam alcançar esses lugares de uma liberdade no seu direito de viver. De acordo com os dados do IBGE, mais de 11 milhões de mulheres são mães solo no Brasil. E 63% dos lares chefiados por mulheres estão abaixo da linha da pobreza. Esses dados revelam uma realidade que não pode ficar de fora das discussões sobre aleitamento materno enquanto ferramenta de promoção à saúde e direito social. Laísa, que é mãe solo e nutriz de Violeta, relata as dificuldades desta realidade. Eu e Violetinha, a gente morou sozinhas desde quando ela tinha 6 meses. E, assim, tudo muito cansativo, tudo muito solitário e, assim, eu até hoje não sei se eu desenvolvi alguma depressão pós-parto, porque eu também não tive nenhum acompanhamento, né? Mas, assim, a sensação de você estar engolida naquela realidade é muito grande e de se sentir cada vez mais sozinha. Apesar de todas as dificuldades, Laísa encontra na amamentação um lugar de vínculo afetivo e conexão. Eu sempre gostei muito de amamentar. Eu gosto muito de amamentar, assim, porque a minha relação com Violeta é muito, de amor, assim, é muito louca, porque como eu não tenho ninguém da minha família, assim, próximo, ela é minha família, né? Então, a conexão da amamentação, nossa, é muito, muito forte assim para mim. Essa relação dela, de ser minha filha aqui, meu Deus, meu bebê aqui no colo. E até hoje, assim, com 4 anos, quando ela tá mamando, ela parece muito um bebê, assim, nesse momento, né? Da amamentação. E como
essa minha ligação com ela é muito forte e a amamentação faz essa relação nossa ficar ainda mais, não sei, mais conectadas. Eu nunca pensei em desistir. Amamentar não deveria impossibilitar lactantes de viver outras experiências, de ter vida social e estabelecer outras relações. Mas, infelizmente, a realidade que está posta para milhares de mulheres está muito distante do ideal. Não é um caminho cheio de flores. A minha relação com o Violeta eu não troco por nada, mas eu não gostaria de viver só isso todo esse tempo. Não gostaria de ter vivido só isso assim, o tempo todo. Tá assim, tão imersa, né? Até hoje, assim, eu acho que eu sou muito imersa assim, na maternidade e não consigo me conectar com outras coisas por essa falta de apoio mesmo, né? Por ser muito só nós duas e eu não ter muito a quem recorrer. A amamentação, a maternidade e as atividades que culturalmente são realizadas predominantemente por mulheres são invisibilizadas e desvalorizadas, apesar de serem essenciais ao fluxo das outras atividades econômico-sociais. Amamentar, estar com a criança nesse período integral é uma escolha muito difícil, porque é exatamente, né? Você larga toda a sua vida social, sua vida pessoal para viver aquilo ali. E essa questão do trabalho, um trabalho invisível, né, o tempo inteiro, porque a gente dorme no trabalho, acorda no trabalho, dorme entre aspas, né, porque Violeta ainda acorda 3, 4 vezes na noite, então ela acorda, ela pede colo, ela pede para botar ela para dormir de novo balançando, então às vezes dormir é muito difícil. E aí, tudo isso, né, a gente fazendo esse trabalho invisível sem nenhum tipo de remuneração. E enquanto a sociedade continua funcionando e a gente exercendo o trabalho que eu considero o trabalho mais importante, né, de todos, que é criar um ser humano. E sem nenhum tipo de remuneração, sem nenhum tipo de retorno. Nas palavras da ativista pró-amamentação Gabriele Jimenez, amamentar é entrega, é se doar por completo, abrir mão, priorizar enquanto se provê alimento ao corpo e à alma do pequeno ser que agora se tem nos braços. Amamentar é vínculo, é se conectar consigo e com a nova vida que se desprende para se tornar diferente de você, mas totalmente dependente dos seus cuidados. Está em sintonia com outras mulheres que escolheram trilhar o mesmo caminho. Amamentar é conhecimento, é buscar o equilíbrio entre a teoria e a prática, porque apesar de ser um evento fisiológico, para muitas não será algo que fluirá naturalmente. O saber bem embasado nos sustentará quando o emocional fraquejar, nos mostrará o caminho a seguir. Amamentar é confiança, é se apegar ao poder de gerar, gestar, parir e nutrir que da mulher emana. É descansar no mecanismo perfeito que estabelece produção mediante estímulo do alimento mais completo, que jamais poderá ser imitado. Amamentar é resistência, é fazer ouvido surdo às críticas, ao preconceito, aos pitacos sem fundamento, à pressão do sistema e da indústria do desmame. Amamentar é superação, é aprender com os próprios erros, é abraçar novas oportunidades, é vencer a dor e o cansaço para então experimentar o aconchego e o prazer, é prometer aguentar só mais um dia e repetir essa promessa a cada novo amanhecer. Amamentar é recompensa, é investir curto, médio e longo prazos em saúde e relacionamento. É a certeza de que todo o esforço valerá a pena, pois os benefícios são ilimitados, tanto para quem dá quanto para quem recebe.